Estamos começando mais um programa Nossa República pela TV Pantanal, canal 22, pelo site nossarepublica.com.br e pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o programa de onde quiser, no horário que você preferir. Herman Oliveira é mestre e doutor em educação pela UFMT, ambientalista e secretário executivo do Fórum Popular Socioambiental de Mato Grosso, o FORMAD, rede criada em 1992 e atualmente composta por 34 organizações da sociedade civil do Estado. Possui atuação na mobilização em pautas socioambientais, no enfrentamento político e formação de juventudes, coletivos e grupos sociais. Com ele, vamos conversar sobre a COP30. Herman Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o convite para participar aqui do Nossa República. O prazer é nosso, um espaço importante e, bom, falar sobre a questão ambiental nos tempos atuais é de extrema relevância. Eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho da FORMAD. O que é essa instituição? Parece que ela agrega diversas outras ONGs trabalhando na área socioambiental e outras áreas relacionadas. Como é que você define a FORMAD? O que ela faz em favor da sociedade, em favor do meio ambiente, em favor do planeta? Bom, o FORMAD surgiu em 1992, no período da discussão, na efervescência da discussão ambiental, e cada estado e cada sujeito coletivo ou ativista, ambientalista naquele momento, inclusive envolveu muita gente que trabalhou pela criação do Parque da Chapada, os ambientalistas, os dinossauros, mais dinossauros do que eu. Então eles se reuniram para tentar entender qual seria a melhor forma da sociedade civil participar dessas discussões. Porque essas discussões de peso, elas, em geral, elas são discussões que envolvem os estados, que envolvem os tomadores de decisão. Nesse caso, como agora, por exemplo, na COP30, os chefes de estado. E, claro, acabam envolvendo os setores que são os maiores responsáveis pela degradação ambiental, infelizmente. Então, a compreensão de como a sociedade civil trabalharia aí era muito importante, eu diria fundamental. Eles se reuniram e se entendeu que o melhor caminho seria criar uma rede. Então, criaram o FORMAD, que naquele momento se chamava Fórum Mato Grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento. A gente mudou o nome porque os tempos mudaram, os conceitos mudaram, então o FORMAD deu uma atualizada no nome, para o nome se adequar à realidade. Mas continua sendo uma junção de diversas ONGs ou ONGs, como que é? Sim, tem ONGs e tem também movimentos sociais, coletivos. Então, por exemplo, a gente tem Comissão Pastoral da Terra. O Dom Pedro Casaldáliga é a principal figura dessa pastoral. Tem o Conselho Indigenista Missionário, que tem atuação em todo o Brasil, é uma organização indigenista. A OPAN, que também é muito antiga, tem mais de 50 anos. Tem organizações que trabalham com agroecologia e questão fundiária, como é o caso da FASE. Tem organizações que trabalham com questões ambientais, mais na perspectiva da pesquisa, como é o caso do NEAST, que tem a figura emblemática do Vanderlei Pignatti, e o GPEA, que teve também a figura da professora Michele Sato, que também recentemente fez a passagem. Então, é um fórum muito plural. Tem desde organizações, então, inclusive, movimentos sociais, movimentos atingidos por barragem, movimento de trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Então, nessa pluralidade, a questão ambiental. E aí, entendemos que a participação dos grupos invisíveis, ou seja, os grupos com os quais nós trabalhamos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, pescadoras, esses grupos sociais, essas identidades, que em geral são invisíveis e inaudíveis, são com elas que nós trabalhamos. Por isso a importância, a centralidade, tanto da questão ambiental, quanto também da democracia, entendendo que a democracia é
uma participação qualitativa. E aí, no caso de Mato Grosso especificamente, né, como que você faz com que as vozes desses grupos sejam ouvidas, né, e eles tenham realmente espaços de participação? Herman, você tocou num assunto que eu acho que é extremamente importante, e é a história. Quando a gente falava lá dos dinossauros, sempre houve um enfrentamento muito forte entre ambientalistas e empresários rurais e pessoal da agroindústria, do grande capital de uma maneira geral. Sempre houve um conflito de interesses, né, muito evidente entre esses dois setores. Mas dos dinossauros para cá já se passou muito tempo. Hoje é mais fácil conversar, sentar à mesa, dialogar, ainda que existam divergências, principalmente do ponto de vista ambiental, ou não tem, ou continua essa diferença prevalecendo sobre a possibilidade de convergência? Olha, eu diria que a gente avançou em alguns aspectos e tivemos alguns recuos em outros, né? Então, em quais aspectos a gente avançou? Na nossa capacidade e necessidade de exercício de controle social. Então, hoje, né, o Formad, ele acabou se estruturando para participar mais ativamente da administração pública, então, nos conselhos, né, comitês de bacia hidrográfica, conselhos de desenvolvimento rural sustentável, né, então, Formad está aí presente através dessas filiadas. Por outro lado, a gente teve muitos recuos na medida em que a gente teve um processo de criminalização do terceiro setor, né? Há um discurso falacioso, né, falso, de que, inclusive eu ouvi isso, por exemplo, no espaço da Comissão Estadual do Zoneamento, que é um assunto que também nunca termina, né? A gente pode até abordar ele posteriormente. Não há muito interesse em terminar mesmo, né? Não, porque... Melhor deixar a coisa como está. Porque o inimigo, nesse caso, o inimigo do ambiente, infelizmente, é o tempo. Porque conforme o tempo vai passando, os estabelecimentos rurais, principalmente, e as usinas, enfim, né, vão se consolidando. Principalmente num estado como Mato Grosso, que é um estado onde você tem um processo de grilagem das terras públicas muito grande, muito forte, e que não é discutido, né? Então esse é um tema tabu. E aí, com o passar do tempo, a tendência é de uma consolidação do espaço físico, infelizmente. E com a consolidação, as novas gerações têm uma ideia de que aquilo é seu. Então é muito mais difícil você desintrusar, você retirar um grileiro cuja família está lá há 20, 30, 40 anos do que há um mês, né? Então você tem uma consolidação do espaço físico do ponto de vista concreto, né, com a derrubada, com o manejo, então coloca gado, planta soja, etc, etc, e do ponto de vista simbólico também, na medida que as pessoas têm uma noção tanto de pertencimento, né, de que nasceu ali, quanto de pertencimento no sentido de que aquela terra, aquele espaço é seu, né? Então isso torna mais difícil. E a gente tem, infelizmente, a conivência, diria a omissão do Estado. Eu diria, por exemplo, agora a gente tem uma discussão sobre a Resex, né, a única reserva extrativista que a gente tem em Mato Grosso, e tem populações tradicionais trabalhando lá há muitos anos, há muitas décadas. E grupos que foram se intrusando, né, e dominando o espaço através dos nossos parlamentares, acabam exigindo, dizendo, não, esse espaço aqui também é nosso. E são, em sua maior parte, né, grileiros, pessoas que chegaram lá, não têm título, não têm direito, porque a Resex é uma unidade de conservação já consolidada legalmente, etc. e tal, e essas pessoas vão desmatando, vão consolidando a sua intrusão, e o Estado nada faz. Pelo contrário, né? Ele assiste a tudo isso, e eu diria que é como se o Estado fosse refém. Porque do ponto de vista legal, né, a palavra que eu vou utilizar, ela é pesada, mas do ponto de vista legal, são criminosos. As pessoas que invadem uma terra pública, uma unidade de conservação,
sem direito a ela, obviamente, né, porque ela já está instituída, está cometendo um crime. E o Estado nada faz. Então o Estado está conivente com o crime, né? Infelizmente. Infelizmente. A gente tem exemplos muito fortes aqui, né? Ricardo Franco, o Cristalino também, com algumas situações de áreas públicas, de parques, que acabaram sendo tomados, né? O Parque da Chapada, talvez por conta de uma visibilidade maior, talvez, ele conseguiu frear um pouco isso. Ainda tem muita irregularidade, mas a maioria me parece que já foi retirado de lá. O parque é parque, né? Embora tenha problemas, tenha dificuldades. Mas eu queria começar falando sobre a COP. Como é que o Formad, as ONGs ambientalistas daqui estão se organizando para participar da COP? Essa é uma questão. E a outra questão, quer dizer, é uma avaliação do que representa essa COP feita na Amazônia, primeira vez, né, que uma COP feita dentro da Amazônia, que talvez seja o local do planeta mais sensível e que preocupa e que tem a atenção do mundo inteiro, né? Essas duas questões, se a gente não conseguir responder as duas, responda a primeira e a segunda a gente abre o bloco falando disso. Bom, mais uma vez, né, a sociedade civil tentando entrar, né, e erguer sua voz nesses espaços onde você teria, vou dizer, uma certa aridez, né, uma falta de sensibilidade. Porque é um negócio muito institucional, né, muito país e tal, acaba que não tem uma... Quer dizer, todo mundo vai participar de alguma maneira, né? Mas eu não sei se como decisão, como poder de decisão... Não, é pouco, né? Porque a COP ela é dividida em camadas. Né? Então, por exemplo, no setor azul, quase ninguém entra, né? Não está realmente aberto. Aí você tem a área verde, né? O setor verde, que é um espaço de transição, vamos dizer assim. Mas, e até compreendendo que as tomadas de decisão, além de elas estarem restritas à diplomacia, né? Acho que talvez a maioria das pessoas não saiba, mas esses espaços, as pessoas não vão lá e têm liberdade de se expressar e realmente falar, né? É um espaço da diplomacia dos países. Vão estar lá alguns chefes de Estado, não sei se todos, mas o que se faz, o que se discute e o que se decide é feito nos bastidores, né? Então, quando chegam para votar algumas deliberações, já está tudo decidido, já está tudo combinado. E pensando nisso, além da COP, você tem o espaço da cúpula, que é a cúpula dos povos. Seria um espaço paralelo, que também aconteceu em 1992. Então, algumas organizações do Formad estarão nos dois espaços, entendendo que é estratégico você ocupar um espaço oficial também, né? Porque se é ruim sem a gente, é pior. Né? Se é ruim com a gente, é pior sem a gente, né? Agora, a maior parte das organizações e das lideranças estarão nesse espaço da cúpula, que é um espaço onde você pode realmente se manifestar, se expressar de maneira mais livre. Isso influencia em alguma decisão dos países, desse espaço diplomático que toma as decisões macro em nome dos países? Olha, Mauro, eu diria que... se eu disser que não influencia, eu estaria mentindo. Acho que influencia principalmente em dois aspectos. Né? Primeiro, nessa participação direta, né? Sentando com os diplomatas, chamando num canto, dialogando, então construindo politicamente, né, uma compreensão. E por outro, através das mídias. Então, quando tem uma grande comoção em torno de um tema, isso de alguma forma mexe, mesmo no nível diplomático, né? Agora a gente tem um problema, porque o tempo da diplomacia, o tempo do Estado e o tempo, vamos dizer assim, do chão, né? O que está acontecendo nas comunidades, está acontecendo nos rios, nas florestas, com as águas, são tempos diferentes. Falando em o que está acontecendo, e está acontecendo muita coisa grave, né? Sobretudo do ponto de vista climático, quer dizer, as consequências de
de todo o mal feito, né? Porque o desenvolvimento é bom, o desenvolvimento econômico, industrial, produz riquezas, é verdade, mas também tem consequências, né? Nós já chegamos a algum nível de consciência, porque a gente vê os Estados Unidos fora, provavelmente não vão participar da COP, para não se comprometer com mais nada, Estados Unidos virando as costas para o Acordo de Paris. Eu estou usando os Estados Unidos, mas tem outros países também que têm uma atitude muito, enfim, refratária, né, a discutir essas questões, né? Os Estados Unidos é mais evidente, porque também é muito assim, de uma sensibilidade absurda, quer dizer, de um negacionismo extremo, né? Ele está falando, bicho, está acabando, olha os incêndios aí na Califórnia. Mas para eles isso é uma coisa que não existe, né? Uma coisa impressionante. Deixa a gente... E a gente está sentindo aqui no dia a dia, né? Seja aqui em Mato Grosso, apesar da gente ter uma boa área de preservação, mas tudo está sempre ameaçado, né? E aí? Você acha que Mato Grosso, que tem esses biomas, 3 biomas importantes, né? Que estão às portas, que está à porta da Amazônia, quer dizer, que está ali, tem o Cerrado também, uma área extremamente sensível, tem o Pantanal, que é mais sensível ainda. Será que nós estamos amadurecendo no sentido da preservação ou ainda é um grande, imenso desafio cuidar do meio ambiente num estado em que a economia é lastreada no agronegócio? Fica a pergunta. Pessoal, a segurança em Mato Grosso melhorou muito e os resultados estão aí para todo mundo ver. Os homicídios caíram 24% e 78% foram solucionados. Os roubos diminuíram 83%. Foram realizadas mais de 400 operações dentro dos presídios. E não para por aí. Mais de 15 mil câmeras reforçam a segurança em todo o estado através do programa Vigia Mais Mato Grosso. 100% das invasões de terra foram impedidas e a apreensão de drogas aumentou mais de 370%. O investimento do governo do estado nos últimos 6 anos garante que as forças de segurança estejam nas ruas, no campo, nas estradas, trabalhando firme e solucionando crimes. Porque aqui em Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Governo de Mato Grosso. Não saia daí, eu volto num instante só. Nossa República está de volta esta semana conversando com o dirigente da Formad, Herman Oliveira. Herman, eu deixei uma pergunta no bloco anterior. Se nós, Mato Grosso, com nossos 3 ecossistemas, nossos 3 biomas muito bem posicionados no nosso estado, num conflito, eu vou botar um conflito entre aspas, porque eu acho que assim, a gente não pode achar que não deve se desenvolver essa coisa do intocável, não é possível, não é razoável, mas existem muitos interesses divergentes, né? Me parece que são esses interesses divergentes que não permitem o fim das queimadas, o fim do desmatamento ilegal, apesar de esforços que são feitos, de denúncias constantes, enfim. Como é que Mato Grosso, com isso tudo, pode amadureceu a ponto de buscar sustentabilidade ou ainda está longe de alcançar isso? Quando eu falo sustentabilidade, é esse equilíbrio, né, entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. É uma pergunta difícil, mas eu diria o seguinte, né? Mato Grosso, como é um estado que vive ainda muito, né, do setor primário, dependente do setor primário, e não há, por grande parte, né, das organizações do setor, né, do setor agropecuário, da agroindústria,
uma compreensão sobre a relação entre essa dependência do setor primário e o setor primário, por sua vez, dependente do ambiente como um todo, do ciclo hidrológico, né, da capacidade de suporte dos ambientes, né, principalmente do solo, a gente vive realmente uma dicotomia, né, vive um dilema, eu diria. Né? Se eu fosse adiantar uma resposta em relação a, tá, então qual seria a saída? Reduzir a velocidade. Então, a pergunta que eu me faço é, a gente realmente precisa avançar em relação às áreas ainda intocadas, né, na mesma velocidade que a gente fazia isso há 30 anos atrás? E para mim a resposta é muito clara, é não. Nós não precisamos fazer isso. Porque se disser, olha, não... Tem muita área degradada disponível, né? Sim, sim. Você não precisa desmatar mais. A grande verdade é essa. Pelo contrário, Mato Grosso, em termos de propriedade, né? Então, para quem não sabe, a gente tem, cada propriedade rural, ela deve destinar um percentual da sua área por uma coisa chamada reserva legal. Né? Então, essa reserva legal, para cada bioma, né, dos 3 biomas, é um percentual diferenciado. Como o Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, então, no bioma Amazônia, né, da floresta amazônica, 80% é reserva legal, de preservação. No bioma Cerrado, 35% e no Pantanal, 20%. Então, né, pelo fato de Mato Grosso estar na área da Amazônia Legal, que é uma área administrativa, né, tem toda uma legislação diferenciada. Tá. Então, a visão, e por conta disso, a reserva legal dessas propriedades tem um déficit, nos 3 biomas, de 5 milhões de hectares. É muita área. Então, quando a gente fala, Mato Grosso tem mais de 60%, quase 70%, talvez, né, da sua área preservada, primeiro que o dado ele é questionável, né, que ele está variando. E o problema, quando eu falei da velocidade, você tem um encontro, né, proporcionalmente inverso entre a velocidade da degradação, né, e, claro, a capacidade de recomposição de solo, de floresta, de água, né, e, ao mesmo tempo, a própria velocidade da produção. Então, espera-se para esse ano mais uma quebra de recorde, né, da produção de commodities. Né? Então, a relação inversa entre capacidade de suporte... Isso não significa necessariamente ampliação de área de produção, né? O que significa? Não de área de produção. Em alguma medida, sim. Né? Eu não sei se é proporcional. Mas, né, para quem viaja pelo Mato Grosso, vai perceber que a gente tem derrubada de muitas áreas. Né? Então, você não tem recuperação de área. Por isso que você tem esse déficit de 5 milhões de hectares de reserva legal e mais déficit das unidades de conservação, por causa dos processos de ocupação irregular e ilegal. Então, o Mato Grosso não tá podendo perder mais área. Bom, e aí, eu acho que assim, você tem um setor da produção em larga escala com quem você consegue conversar, principalmente para quem exporta. Agora, você tem um setor de produção que é absolutamente rudimentar, que não compreende essas relações. Você tocou num assunto que para mim é o fundamental. Explica, inclusive, por que nós continuamos desmatando e continuamos sofrendo com as queimadas. Você fala, quem mexe com o mercado internacional, como é o pessoal que compra soja para fazer óleo, etc. Vamos falar da moratória da soja, porque é um assunto importante, né? Uma iniciativa empresarial, né? E que tem um resultado até importante, né? Na medida que conseguiu colocar um certo freio, certa limitação a essa coisa da queimada, do desmatamento, da ampliação de área para plantio, né? Ao não comprar soja advindo de áreas desmatadas depois de uma certa data, isso acabou
inibindo um pouco, embora não tenha impedido que continuasse, né? Assim como o comércio daquela soja acaba encontrando os seus caminhos, né? Pode não ser muito legais, mas a gente percebe claramente o quê? Que existe um setor empresarial mais consciente, não sei se pela consciência ambiental ou pelo efeito da cobrança comercial, dos resultados econômicos, né, que implicam nisso. Quer dizer, quando você faz uma moratória, você abre um espaço comercial importante, né, em diversos países que entendem que você está vendendo a soja que em área legal, em área, enfim, que não está destruindo além do que já foi destruído, né? Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, você tem essa situação e tem uma outra situação inverso, que é, no outro lado, que é um posicionamento político. A Assembleia é impressionante como defende o fim da moratória, defende a ProSoja, que é uma instituição importante que poderia estar hoje capitaneando, liderando no Brasil toda essa transição verde, por conta da sua estrutura, da sua capacidade, das pessoas mesmo que são inteligentes, ninguém está ali. E aí, às vezes, depende de teses que são difíceis de engolir, né? Sabendo que tem, por exemplo, a questão das chuvas, que toda vez que você amplia o desmatamento, você reduz a chuva, que prejudica a lavoura, né? Que traz efeitos negativos e que isso, a médio e longo prazo, vai transformar, principalmente em região de floresta, em áreas desérticas, né? Como já tem muita área. Desculpa, eu falei muito, porque eu queria contextualizar essa questão para quem nos assiste, porque me parece um assunto importante. Há, efetivamente, dois ambientes em relação, eu estou falando da área empresarial, né? Uma área empresarial que quer continuar desmatando, que continua colocando fogo, fazendo pastagem para abrir para a soja, para aquele processo que você definiu como rudimentar, né? E existe um empresariado mais moderno, que planta, inclusive, que cria, inclusive, mas que é também trading, que é quem compra soja para exportar, né? Que defende uma outra ideia, que é a ideia do mercado internacional, que é a ideia que não tem nada a ver com essa coisa, porque eles não querem que a gente desmate a Amazônia, mas desmatar é um discurso descabido, não se sustenta. Mas e aí? Me fala um pouco sobre essa dicotomia entre esses dois lados e como é que a gente compatibiliza isso. Eu diria o seguinte, você falou da Assembleia, né? Infelizmente eu vou ter que nominar, mas, ou não, né? Talvez tenha que ter mais cuidado. Mas, por exemplo, existem representantes, né, legislativos, parlamentares, com quem você consegue sentar e conversar, ainda que ele não concorde, né? Que você precisa de medidas mais duras, mais restritivas, mas pelo menos ele te ouve. Você senta e conversa civilizadamente. E existem outros que você não consegue saber, você não tem nenhuma abertura, que a pessoa é absolutamente surda para qualquer tipo de argumentação. Eu acho que assim, o fato de você ter representações distintas, né, no mesmo espaço, embora, né, a pluralidade ela é plural, né, ela tem que estar totalmente representada. Mas eu diria que assim, no sentido do diálogo, né, há uma abertura para um diálogo com um determinado setor que tem um pouco mais de esclarecimento. Que não é necessariamente de esquerda. Que não é de esquerda. Aí não tem a ver com posicionamento político ideológico. Né? Aí é uma conversa sobre como que a gente pensa processo civilizatório, sabe? Processo de uso e ocupação do solo e continuidade. Eu percebo que tem muita gente nessa área empresarial que está na Assembleia, que já tem uma cabeça um pouco mais arejada, né, mais moderna, mais progressista, mais antenada com essas coisas.
E tem gente realmente que vai na base da truculência, né? Porque não consegue ter a sensibilidade, a responsabilidade, e mesmo sendo produtor, de proteger e preservar a sua própria área de produção. Você teve lei tramitando na Assembleia Legislativa que permitia, ainda na época do TAX, novos desmatamentos na área de proteção ambiental do Rio Cuiabá. Ele dizia, gente, você não pode permitir isso, porque a capacidade de comando e controle do Estado ela é muito falha. Principalmente, né, eu diria que por alguns motivos. Primeiro, eu vou falar uma coisa que às vezes parece óbvia, mas que não existe no nosso Estado, principalmente, mas não que em outros estados não existam, né, uma separação, ou separações entre o setor privado e o setor público. Então você tem muitos interesses que acabam entrando, né, se No meio dessa relação, né? Justamente. Né? O Então, interesse privado geralmente está incrustado dentro das infelizmente. E aí, assim, até triste, né, que quando se debata a corrupção, você não debata a corrupção no limite. Porque, bem ou mal, esse tipo de relação também permite corrupção. Né? E o outro fator é que o Estado, isso também talvez seja desconhecimento da sociedade, o Estado não tem feito concurso público. E veja, parece uma coisa absolutamente distinta do que a gente está dizendo. Mas, quando você tem um servidor de carreira com estabilidade, a postura dele, as decisões que ele toma, são diferentes de quem tem ali um concurso de não efetivo, de um cargo provisório, que você vai se manter ali durante 1 ano, 6 meses, com renovação, 2 anos, você está sujeito à demissão. Então, a pressão sobre esse servidor temporário é muito mais forte do que sobre um que é efetivo. E isso muda o nível das decisões e até a qualidade não no sentido de o efetivo tem uma qualidade melhor do que o temporário. Não é isso, né? Mas como ele está submetido à pressão... decisões em si, sim, né? claro. Uma coisa sujeita à pressão, obviamente, está contaminada por algum interesse. Sim. Então é nesse nível que o Estado opera. E aí, como que ele fiscaliza novos desmatamentos? A quantidade desses desmatamentos, a qualidade desses desmatamentos. Por que qualidade? Porque existem coisas que nem a permissão de novos desmatamentos realmente permite. Então, dependendo da inclinação do solo, você não pode, né, acima de 30 graus, você não pode desmatar. E a topografia dessa área é extremamente acidentada. Uma legislação foi aprovada com fogos de artifício e tal, com muita comemoração, aqui pela Assembleia, diz respeito à mudança de limites, limites de preservação, né? Então a gente está vendo, por exemplo, possibilidade de plantar soja praticamente dentro do rio, né? Ou dentro da nascente, de uma forma bastante agressiva. Isso foi muito comemorado por alguns. Eu não vou falar a maioria, porque provavelmente foi a maioria que aprovou, né? E parece, a impressão que a gente tem é que não houve resistência alguma, né? E quem, como jornalista e tal, acompanha meio de longe, porque de longe assim, está assistindo, mas não tem essa mobilização, né? Não tem essa função, inclusive, mas denuncia, né? Agora, é um problema porque parece que há uma desmobilização também, quando tem um rolo compressor que vai caçando e vai decidindo e vai mudando a legislação, e aí fica na dependência de alguém com consciência, alguma instituição, entrar com uma ação de constitucionalidade para tentar barrar aquela lei, enfim. Olha, eu diria que para explicar essa desmobilização, a gente tem alguns fatores, né? Um deles é o envelhecimento das lideranças. Você não tem formado novas lideranças. O outro é quando você cria essa cisão, né, da sociedade
principalmente nas áreas urbanas, entre a necessidade de preservação, né, e a sua própria sobrevivência. Então, eu até brinco, tem um amigo que achava que o bife à milanesa vinha de dentro da geladeira, que nascia ali, né? Tal é um exagero, né? Mas tal a incapacidade dele de perceber que tudo o que a gente faz, nossas vestimentas, o carro onde a gente anda, seja o coletivo, seja o carro individual, essa mesa, a capacidade da gente estar transmitindo isso ou gravando o programa, né, para as pessoas assistirem, tudo vem do ambiente, tudo. Por isso, inclusive, a gente diz que não tem um planeta B, só tem esse, não tem outro. Então, assim, ainda que as pessoas consigam, em alguma medida, entender que, não, realmente, a gente tem que preservar, isso não se transforma em ação. E aí tem um outro fator, que é um fator de fundo, que é a questão do que a minha professora Michele Sato dizia, olha, o projeto neoliberal venceu. Então a gente tem uma sociedade muito mais individualista hoje do que há 30, 40 anos atrás. Então as questões coletivas, elas não atingem as pessoas da mesma forma que atingiam há algumas décadas atrás. E um outro fator, que é muitas vezes a blindagem, né? E aí, no caso do Format, ele falou, mas a gente é muito cobrado, né? Por que vocês não se manifestaram? A gente faz manifestações, mas no nosso estado tem acontecido um processo de blindagem das nossas pautas. Por exemplo, eu acho que a grande parte das pessoas sabe que a gente está vivendo uma moratória da pesca. Então, os pescadores, pescadoras, marisqueiras, etc., estão proibidas de ir ao rio pescar, a não ser para subsistência. E mesmo assim, as espécies mais piscosas e mais comercializáveis, elas estão proibidas. Sob um falso pretexto, uma falsa argumentação de que os peixes estão acabando. Isso não é verdade. E se fosse verdade, não seria por conta do esforço de pesca. E a gente tem uma cultura da pesca no estado de Mato Grosso, né? Grande parte da população vai lá com a sua varinha, sua linha e pesca, ou como hobby, ou para subsistência, enfim, né? Isso ocorre culturalmente, principalmente na Baixada Cuiabana, mas também em outros municípios. No entanto, quando saiu a lei, né? A lei foi aprovada na Assembleia, depois pelo governador, e toda a mobilização que nós fizemos, né? Tudo, trouxemos pescadores, etc. e tal, em algum momento, nenhuma mídia reportou. Ninguém falava sobre isso no Estado. Em hipótese alguma. Mas isso é uma outra solução, é um outro problema, né? Os interesses. Né? Interesse inglês de grandes empresários no Estado. Não vou citar porque eu não tenho realmente provas. Mas, estranhamente, quando a lei foi aprovada, na semana seguinte saiu uma matéria, isso eu posso falar porque saiu a matéria, e a imagem vem a público e diz, olha, nós seremos o principal produtor de pescado, não de Mato Grosso, não do Brasil, mas do mundo. Veja, isso é uma coisa muito forte, pelo menos em dois sentidos. O primeiro é o fato de que a pesca profissional artesanal, ela gera renda, ela aquece a economia local, né? Então isso é muito importante. Principalmente quando você tem uma quantidade, né, dos 140 municípios, qual é o PIB de cada município? Quais municípios realmente têm um PIB que se destaca por sua sustentabilidade e não só os municípios social, né? Barão do Melgaço, por exemplo. Eu vou pedir licença para a gente. Eu queria focar um pouquinho mais na COP, porque é um assunto que é importante, que é relevante para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque, no geral, as pessoas colocam muito distante. Alguém está lá, está saindo na Globo, na CNN, que vão cobrir, estão disputando a cobertura. Então, você vê isso de longe, né? E não vê
a importância, a relevância do evento desse. E eu queria que a gente tratasse disso um pouco. Os novos 6, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais, de 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra. Gente, sabia que a educação pública de Mato Grosso deu um salto gigante? Saiu da 22ª para a 8ª posição no IDEB em apenas 6 anos. E dá para ver o resultado em cada canto do estado. Os novos 6, os colégios estaduais integrados, estão incríveis. São amplos e têm laboratório, sala profissão 4.0, piscina semiolímpica, quadra novinha, estrutura de primeira mesmo. São 6 escolas desse tipo no estado e até o ano que vem vão ser 30. Tem mais. De 2019 para cá, o governo do estado já entregou 41 escolas novas, reformou outras 98 e construiu 47 quadras poliesportivas. E olha que legal, tem até programa de intercâmbio que todo ano leva os melhores alunos da rede estadual para estudar na Inglaterra, com tudo pago pelo governo do estado. Sem falar nos professores, que agora podem receber 14º e 15º salário. Realmente, gente, está muito melhor estudar em Mato Grosso. Esse é o recado do governo de Mato Grosso. Nossa República está de volta esta semana conversando com Herman Oliveira, da Formad, e a gente está falando sobre a COP30, lá em Belém do Pará, e a gente está falando sobre questões ambientais, enfim, e assuntos que nos interessam e que nos dizem respeito diretamente. Quem mora em Mato Grosso sabe do calor extremo, cada vez aumentando mais, sabe do desequilíbrio que está acontecendo e que a gente precisa ficar atento, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o maior patrimônio, o maior ativo de Mato Grosso não é a plantação, não é o agronegócio, não é a soja, é o seu meio ambiente. Né? Mato Grosso só é o que é porque ainda tem uma boa reserva de meio ambiente, né? Que é o maior ativo. Mas eu queria falar um pouquinho da COP, Herman, falando o seguinte, um olhar mais macro, né? A gente está aqui pertinho, a gente faz parte desse bioma da Amazônia também, ainda que seja administrativo, está lá em Alta Floresta, está lá no Cristalino, né? E eu queria saber o seguinte, há uma expectativa, de uma certa forma, de que o Brasil lidere esse protagonismo ambiental mundial, né? da mudança energética, uma energia verde, enfim. A gente tem visto um governo muito militante nesse sentido, o que é bom, porque ajuda o país também a pôr freio, né, nas boiadas que passam por aí, né? E eu queria ver como é que você vê, qual que é a nossa responsabilidade aqui como cidadão, como quem não tem mais o Córrego da Prainha para olhar, né? Como tem, aliás, seus córregos todos, em sua grande maioria, canalizados ou já enterrados, né? Soterrados, na verdade, por prédios, por ruas e por avenidas, enfim, e que está transformando Cuiabá numa cidade cada vez mais quente e cuja previsão é que, em pouco tempo, algo como 50 anos, torne a nossa belíssima cidade um lugar inabitável. Como é que o senhor vê essa questão do posicionamento do Brasil em relação ao sul global e essa questão ambiental? Bom, primeiro que o Brasil sempre foi uma liderança
em relação à discussão ambiental, né? Segundo, que para o caso de Mato Grosso, existe uma outra discussão também, que também passa ao largo, né? Fica na invisibilidade, que é o fato de que a floresta, sem o cerrado, ela não funciona, porque os rios que alimentam a floresta e mantêm a floresta em pé nascem no cerrado. Então isso também precisa ser compreendido, né? E o cerrado, no caso do Brasil, infelizmente é o bioma mais atingido que existe, né? Então existe uma relação entre a crise climática e a crise hídrica. Então, no caso, por exemplo, quando você vê imagens de seca na Amazônia, né, de rios absolutamente que estão no raso, pessoas atravessaram o Tapajós a pé, coisa impensável, né, há poucos anos atrás. Existe também uma parcela de relação com a questão do cerrado. No caso da COP, né, do fato da COP ser a COP da Amazônia, também eu diria o seguinte: cada COP tem um tema. Então, por exemplo, a COP que aconteceu em Baku, no Afeganistão, foi a COP do financiamento. E não foi à toa que aconteceu lá, porque a gente não conseguiu ir. Imagina, você ir até, na verdade não foi no Afeganistão, foi no Azerbaijão, né, Azerbaijão. Você ir até o Azerbaijão, além de caro, da distância, da logística, então isso alijou a sociedade, né, os grupos sociais, em sua maioria, de participarem, né? Isso é significativo. Então, isso diz muito do fato das COPs serem espaços de exclusão, né? Agora, de toda maneira, não só no Brasil, mas as sociedades do mundo, né, os grupos sociais do mundo se organizaram e criaram a Cúpula dos Povos. Eu diria que se a gente precisa fazer uma retomada, seria a retomada do engajamento. Se a gente tivesse que falar com um cidadão comum, né, a pessoa que nos assiste, está em casa, não só no sentido do que é apregoado pela grande mídia, dizer, fecha a torneira, não jogue papel de bala no chão, né, desligue a luz quando estiver no cômodo. Esses não são os gastos de energia ou de recursos hídricos que vão impactar enormemente sobre os recursos naturais, né? São as indústrias, o agronegócio, que consome 70% da água, né? A indústria de intensivos, né? Eletrointensivos, alumínio, são as hidrelétricas, é o garimpo, né? É isso que realmente impacta. Então, as pessoas se envolverem no sentido de em quem elas vão votar. São pessoas que têm um compromisso com a questão ambiental ou não? Né? Ou são pessoas que estão ali para votar, né, ou para criar leis em defesa dos seus próprios grupos? Porque, olha, Mauro, indiferentemente ou diferentemente, né, do que a maioria das pessoas poderia pensar, se você olhar para trás, né, se querer ser saudosista, mas a nossa direita de 20, 30, 40 anos atrás é uma direita muito diferente do que é a direita hoje. Então, eu diria assim, independente se você é do campo da direita ou da esquerda, a questão ambiental vai te afetar indistintamente, né? Eu diria que pega uns mais cedo. Então, por exemplo, quem mora numa casa com telha de Eternite, sem ar-condicionado, sofre muito mais os impactos de quem mora num apartamento que tem lá uma sala com 12, 18 mil BTUs de ar-condicionado, que pode ficar refrigerado, que sai do ar-condicionado, entra no carro com ar-condicionado, vai para o escritório com ar-condicionado, ou anda de helicóptero, enfim, né? Então, dependendo do extrato social ao qual você pertence, você é mais ou menos impactado. Mas, em algum momento, indistintamente, como no caso de Cuiabá, vai pegar todo mundo. E no caso do agronegócio, ainda que eles recorram poços artesianos, retirada de água de aquífero, né, que já está acontecendo, acabando com toda a água, eles também vão ser atingidos, cedo ou tarde. Pega a gente primeiro, né, que tem uma menor capacidade de se proteger contra a crise climática e a crise hídrica, mas vai pegar todo mundo. E aí, a importância da COP e da Cúpula dos Povos é conseguir sensibilizar a sociedade
né, para que abra seus olhos e que escolha melhor os seus representantes, seja no executivo, seja no legislativo. Você falou dessa questão da direita, e não é querer puxar a conversa para a questão ideológica, mas a gente está assistindo uma situação que ela compromete bastante, qualquer política pública, né, nesse sentido, né? Porque, assim, ao passo que você tem gente que defende o fim das queimadas, e você tem pessoas que defendem o contrário. E a influência ideológica, a influência política atual, você falou aí, era uma direita diferente da que tem hoje, tem aspectos que ela é muito brutal, tanto quanto a que tem hoje. Mas houve um bom período que nós convivemos com uma direita civilizada, vamos dizer assim, né? Com uma centro-direita, que tinha visões conservadoras, mas que não colocavam a questão dos costumes à frente, porque os costumes são na verdade, é só para mobilizar as pessoas mesmo, né? É aquela coisa de você enganar as pessoas, manipular as pessoas, né? A mistura de religião, conceitos, enfim. Então, assim, me preocupa muito, porque hoje você tem uma direita, uma extrema-direita, que não é a direita civilizada, que é uma direita que não mede consequências, né? Raivosa, que assim, alimenta o ódio entre as pessoas, que alimenta a divisão das pessoas, que é muito ruim para o país inteiro, né? Inclusive para as pessoas que são dessa direita, né? E a gente precisa encontrar um equilíbrio. Não dá para levar para os extremos, né? Nem aquele purismo ambientalista que não quer ver um espaço qualquer utilizado para exploração econômica, nem aquele que quer destruir tudo a qualquer custo para poder ter rendimentos econômicos. E as consequências você citou aí, que é a questão climática. Nós temos cada vez mais mudança no regime de chuva, nós temos cada vez secas mais intensas, enchentes mais intensas. Há uma mudança, né? Mato Grosso tem o que tem de qualidade, de produtividade, porque tem um regime de chuvas razoavelmente estável, né? Mas que está mudando. Sim, que está mudando, né? Então, quando é que nós vamos chegar? Quer dizer, quando eu olho para a COP e vejo o Brasil liderando esse processo, e vejo a COP aqui na Amazônia, o que eu tenho a sensação, né? Que o mundo vai olhar, muita gente vai concordar com a necessidade. E essa proximidade com a Amazônia é importante porque o mundo inteiro reclama a Amazônia, né? O mundo inteiro não é uma questão de financiar, de pagar, então, é uma questão de preservar mesmo, porque é um problema que não é um problema só do Brasil, né? É um problema mundial. Claro que eu acho que a responsabilidade de quem já desmatou tem que ser chamada para pagar a conta. Eu concordo com essa tese. Noruega tem muito dinheiro, né? Eu concordo com essa tese. Mas, bicho, nós precisamos, de alguma maneira, estancar isso, não acha? Não, com certeza. Discutir essa questão de uma forma que mobilize as pessoas. Por isso que eu sinto, assim, a gente vê que tem uma dificuldade. Cara, a tecnologia, ao mesmo tempo que ajuda, promove desinformação, vira ferramenta de desinformação. Você sabe qual que é a ironia, Mauro? A ironia é assim, uma vez eu perguntei para um pesquisador da UFMT, bastante conceituado, publica em revistas internacionais, e é uma pergunta, de fato, assim, cuja resposta é muito triste, né? Mas é uma pergunta necessária. Se hoje nós deixássemos, se o mundo, né, se o planeta parasse o desmatamento, né? Então vamos supor que todo mundo, né, os ruralistas, todo mundo colocou a mão na consciência e falou, olha, não vamos mais desmatar, chega. Desmatamento zero, legal ou ilegal, né? Durante um tempo até que as florestas se recuperem, vamos trabalhar com outros elementos, eu não sei, a gente diminuir a velocidade, uma utopia, né? Mas nós não deixássemos de queimar carvão mineral e não deixássemos de explorar petróleo. O quanto que isso diminuiria no impacto em relação aos gases de efeito estufa? Zero.
Que loucura, né? Então, o grande vilão, né, da crise climática são os combustíveis fósseis. É claro, ele fala, então tranquilo, então vamos continuar desmatando, já que não faz diferença. Só que isso, para o nível global, a questão é isso, né? É que a gente pensa localmente ou pensa globalmente. Mas a gente tem que pensar as duas coisas. A gente tem que pensar o global e tem que pensar o local. Mas nesse aspecto o Brasil está meio na frente, não é? Está meio na frente em relação a combustíveis fósseis, mas está muito atrás em relação ao desmatamento e mudança de uso do solo. Esse é o problema. Muito bem. Olha, eu vou pedir desculpa à Vanessa, não deu para usar o roteiro todo, o tempo nosso acabou se... Porque a conversa é boa, né? Eu gosto de conversa quando ela flui assim, né? Aliás, esse é o objetivo do programa, que a gente possa ter um pouco de liberdade, aprofundar um pouco alguns assuntos. Faltou objetividade, claro, mas não acho que foi ruim. Acho que foi bom, porque acho mais fácil sensibilizar as pessoas, né, com um bom papo. Eu quero agradecer muito, Herman, a sua vinda aqui no programa, desejar sucesso para você, para a sua participação, participando formais lá na COP, que isso traga resultados, né? Eu sei que de imediato ainda tem muita discussão, tem muita água ou nenhuma água para passar por debaixo da ponte, mas a gente precisa avançar, né? Mas nós temos como avançar, apesar de toda desinformação que é tratada, que é colocada hoje à disposição das pessoas, né? De uma forma criminosa, me parece, de fazer, de manipular, enfim, é muito ruim isso. Mas, enfim, de qualquer maneira a gente vê avanços, pouquinho. Estamos discutindo esse assunto, já é alguma coisa, né? Obrigadíssimo por você ter vindo para cá. Nós é que agradecemos, eu particularmente, né? É realmente uma discussão apaixonante que as pessoas precisam discutir isso no bar, sabe, no barzinho, à noite, em casa, conversando com os filhos. Essa discussão é a discussão que precisa ser feita, né? Sem demérito de qualquer outra discussão, mas a gente vive, né, sem qualquer coisa, mas sem os recursos naturais, a humanidade está fadada a desaparecer, eu diria, né? Sou um otimista, eu acredito que talvez em algum momento, né, a gente, por bem ou por mal, tenha que fazer essa guinada, né? Mas precisa ser uma guinada civilizatória. Só um ou outro conversando não adianta. Por isso é importante esse espaço, por isso é importante que as pessoas saibam e discutam, enfim, né, que isso se torne uma coisa natural, cotidiana. Mais próximo das pessoas, né? Sim, com certeza. Você falou bem, tem que conversar no boteco mesmo, na escola, na universidade, em todo lugar, porque é só assim que você vai criar uma consciência que hoje não existe de uma forma geral, ampla, né? É uma consciência muito localizada, né? Enfim, que pelo menos une alguns dinossauros, né? Querido, muito obrigado. Nossa República vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Uma outra entrevista tão importante quanto esta com Herman Oliveira. Um abraço a todos. Conto com a sua audiência, hein?